Olá, olá, olá. Olá, pessoal, boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Denise, Rita, Láureas, não sei como é que chama, como é que fala. Érica, boa noite. Sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com uma convidada, vou conversar com a Denise, que vai contar como a numerologia mudou a vida dela. Então fiquem aí atentos, né? Boa noite, Cris. Hoje a live é só pelo Instagram, tá? Renata, boa noite. Cleide, boa noite. Hoje é só pelo Instagram. Não, eu coloquei a capa lá no YouTube, esqueci que não ia ter lá e tem gente lá esperando. Sejam bem-vindos, obrigada pelos coraçõezinhos, viu? Muito obrigada. Da onde vocês são, pessoal, me conta, São Paulo, fora de São Paulo, interior, não tem ninguém de Portugal ainda, sempre tem gente de Portugal. Aqui me Fujita, tudo bem? Boa noite. Hoje vocês vão ver que legal a história da Denise, é uma história inspiradora. A Érica de Lavras, olha aí. Gabriela Colombaro, boa noite, boa noite. E aí, gente, de onde vocês são? Me conta. Eu gosto de saber de onde vocês são. Só uma me contou aí que é de Lavras, de Minas Gerais. A Kimi é do Paraná, que eu já sei. A Denise é de São Paulo. Quem mais? Boa noite, Gabriela. Vou esperar mais uns minutinhos. Só mais 2 minutinhos para começar. Eu vou aceitar. O Denise, você vai pedir, né, para entrar. Ribeirão Pires, Cleide de São Paulo, da Zona Leste. Rio de Janeiro. Muito bem, né? A internet é fantástica para isso, né? A gente se comunica com o mundo inteiro. Antigamente era tão difícil, né? Tinha que mandar uma carta, a carta demorava para chegar. Então agora aí é tudo muito facilitado, né? Então a internet facilitou muito a nossa vida. Hoje tudo é pela internet. Inglaterra, Vera Lúcia, muito bem, seja bem-vinda. Olha só, vamos esperar mais um minutinho só. A Denise já está aí esperando, que eu já vi. Depois que a Denise entrar e não me aparece mais os nomes de vocês, aí eu não vou poder falar o nome de vocês, mas vocês já sabem. Fiquem aí com a gente até o final da live, tá bom? A Kimi é do Paraná, da Ibiporã, a Kimi está em todas, né, a Kimi? Vamos lá, vou chamar a Denise para vocês conhecerem a história dela, que é uma história muito bonita. Vamos lá, vamos ver. Denise. Toda vez que eu chamo convidado, eu fico aflita, né, gente? Porque... Denise, eba! Tá. Quer dizer, boa noite, né? Tudo bom? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Deixa eu ver, tá um pouco. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Boa noite. Olha aqui. Muito obrigada pelo Só que está convite. aparecendo, Ah, os comentários das pessoas estão aparecendo em cima do teu rosto. Ah, agora tá? tá. A Peraí um Mariângela pouquinho. entrou. Deixa eu. A Mariângela Isso, peraí. entrou. Pronto. Melhorou?
Não, tá ótimo, mas é a única coisa que fica aparecendo o nome das pessoas que estão entrando em cima do teu rosto. Eu acredito que... Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, você não tá? Tá baixinho. Aqui, para mim tá bem alto. Para Tá mim, bem baixinho. eu acho Peraí. que se você tirar o fone do ouvido vai ficar melhor. Tá, peraí. Tira o fone do ouvido, porque acho que o som fica melhor. Fala no natural. E agora? Não, sua voz tá baixa ainda. Não sei se o pessoal tá achando a voz baixa, mas tá bem baixinho. Aí, pessoal, a voz está baixa, a minha, da Denise, para mim está Sua imagem normalíssima. ok. Tanto a É o meu minha como a que deu sua. tilt aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Escreve aí no chat, sim ou não. Ó, o som está Tá ótimo. ótimo. Então é o teu. Então vamos lá, Denise. Vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria que você contasse aí para o pessoal como é que você conheceu a numerologia, né? O que te levou a fazer o teu primeiro mapa lá atrás? Eu nem lembro que ano foi, mas faz tempo. Conta aí Foi pra em gente. 2008. Em Ó, 2008. e aí, por que você procurou a numerologia? Porque eu sempre gostei de ouvir a Rádio Mundial, né? E eu sempre gostei muito de buscar o autoconhecimento, de ir atrás, mas não sabia, era uma força muito grande que eu tinha dentro de mim de sempre ouvir coisas na parte assim de espirituais, de autoconhecimento. Então eu escutava a Rádio Mundial muito. Uhum. E eu estava assim, você chegou no programa, estava dirigindo até, ouvi seu programa pela É, rádio, e aí eu falei, nossa, é ela que eu preciso buscar. E aí foi muito forte, assim, passei com você, chamei você, fui atendida, fiquei fazendo mapa, vi que começou a fazer muito sentido para mim, muito sentido. E aquilo começou assim, sabe, me despertar muitas coisas. Fiz o primeiro mapa, né? A gente fez, e depois eu retornei mais 2 anos como cliente sua. Foi muito assim, aquilo ali já começou a mudar algumas coisas, expandiu minha consciência, comecei a enxergar muitas coisas, né? Eu falei, puxa, por que não, né? Fazer o curso. pois é. Porque é muito bacana a gente entender, porque primeiro a gente se entender, né, Ana? E depois, o momento que eu estava passando, eu precisava entender as pessoas ao meu redor, sabe? Principalmente a minha família, né? E as pessoas com quem eu trabalhava. Então, assim, para mim foi um despertar. Você trabalhava com o quê, Denise, nessa época? Eu trabalhava com o meu ex-marido, né? Nós trabalhávamos numa clínica. Eu sou formada em administração de empresas, então sempre trabalhei na área administrativa. Mas a, 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 a parte holística me chamava muito, sabe? Quando eu fiz meu mapa, eu descobri. Falei, não, é isso, então, né? E então eu trabalhei com 15 anos com ele na área administrativa. E aí, quando você fez o curso, você era casada já. Era casada, a gente trabalhava juntos, e aí eu comecei a atender as pessoas, a minha família, aí eu comecei a não ter mais conflito, porque eu sabia que a pessoa era assim, né? Então isso começou a melhorar meus relacionamentos com a minha família, né, com os meus amigos, na empresa também que eu trabalhava, que eu trabalhei com ele, ali eu era gestora, eu contratava e ali eu pegava os dados e já fazia análise da pessoa para ver realmente, né, o que ela, qual era mesmo Maravilha. a característica positiva dela que a gente podia aproveitar dentro da empresa. E ali também comecei a ter clientes, né? E aí começa, né? Que você começa quando você faz um curso, você começa, né? Com atendendo os amigos, a família e nossa, e era tudo assim, como você sabe? Como você sabe? Né? E assim, as pessoas ficam encantadas, é maravilhoso. Isso para mim foi assim, Então, foi um despertar de consciência, assim, a princípio. Depois você fez o curso que aumentou mais do seu conhecimento, né? E aí, sim. conta aí para o
pessoal, seu marido tinha uma clínica, seu marido era médico, Sim, era médico. um médico E bem aí, sucedido. eu, com todo esse conhecimento que eu tinha, eu comecei a entender algumas coisas que começaram a prejudicar o nosso casamento, né? Sem entrar muito em conflito, porque eu sabia que, que o mapa dele tinha alguns números ali que eram bem delicados, né? Tentei, aí começou a despertar esse meu lado terapeuta, né? Querer ajudar, né? E ele era médico, a gente tinha uma vida muito bem sucedida. Mas ele estava passando por os problemas que começou a prejudicar assim o nosso casamento, né? A nossa Você família. pode contar qual é desses problemas? Ou você Sim, prefere... ele começou a beber muito, e eu, com todo o conhecimento que eu já tinha na numerologia, entendendo o mapa dele, comecei a ajudar da forma que era a personalidade dele, né? Comecei a ajudar, mas foi bem desafiante mesmo para mim, bem desafiante, porque eu instruía ele do mapa dele, para ele cuidar da espiritualidade dele, que era necessário ele cuidar, mais médico, né? Meu marido, normalmente os médicos assim mais antigos, eles têm Uma uma restrição, consciência. né? Hoje, Oi? hoje você encontra muito médico holística, na área holística, né? Hoje As sim, pessoas mudou entendem que bastante. a medicina ela pode ser integrada às, às características holísticas, aos tratamentos holísticos, porque isso só agrega, né? Sim, Então, eu sim, conheço muitos médicos que olham, porque eu acho que o verdadeiro médico é aquele que olha o paciente como um todo, né? Como sim. corpo, mente e espírito. O E o olo, né? O médico, olo, né? né? E quando o médico tem esse conhecimento da parte holística mesmo, ele vai buscar muito além da parte médica o porquê, a causa, né, do Sim. problema. Porque toda causa vem antes de um emocional. Então, eu acho que olhar para o lado... Mas os médicos antigos não aceitavam, sei lá, acho que era preconceito e tudo mais. E aí essa questão da bebida, Denise, foi fazendo com que vocês tivessem perdas, Foi. né? Aí começou um processo de realmente eu tentar várias coisas, né, para vários, mas ele sempre, normalmente a pessoa que tem o problema de alcoolismo, né, ela não consegue tratar enquanto ela não admitir, né, que ela é alcoólatra, Alcoólatra. né, eu não admitia. Então, ele começou a perder amigos, a própria clínica que ele era sócio, que eu trabalhava lá, eu trabalhava com ele, né? Meu ganha-pão era ali também, né? Então, ali realmente desestruturou a gente financeiramente de uma maneira muito grande. E ele começou a ter perdas. E uma hora que eu falei, meu Deus, se não fosse a numerologia. Porque eu fiquei esses anos todos ali fazendo a numerologia, para mim era uma coisa que eu amava fazer, mas o meu ganha-pão mesmo era ali, né, na No administração clínico. com ele. E eu fazia assim nos meus tempos livres, porque eu gostava, e eu também eu era paga por isso, né? Já estava fazendo, né? Tinha o meu escritóriozinho que eu atendia à noite, né? Então, assim, na minha casa mesmo, e então, e, é, e assim foi, olha, foi a melhor, como você fala, né? Você tem até um lema que você fala, né? É, não lembro que você fala que a gente é um despertar, né? Foi a ferramenta que me apareceu que realmente me mandou para outros lugares e hoje eu trabalho com ela. Mas se eu não tivesse ela, Ana, eu não teria, não sei o que seria da minha vida, porque ali eu conheci o que eu poderia fazer a mais também, entendeu? Para trazer, e aí eu comecei a investir. Aí fui começar a atender mais gente, atendia gente de outros lugares, aí fui indo, aquilo ali me salvou. Foi assim, né? Se não fosse a numerologia, realmente, eu não Porque sei aí como vocês tiveram uma perda total, né? foi Você, total. né? Você
a coisa foi acontecendo. Ele foi, Foi por conta do acontecendo. alcoolismo, ele foi perdendo, ele foi ficando doente mesmo. Foi. Ele foi ficando doente e não conseguia mais trabalhar. E para Não, terminar a história, perdeu a clínica, perdeu a ficou clínica. endividado, que eu me lembro que você me contava. Tivemos que sair de um apartamento de 148 metros para um de 60, né? Perdeu amigos, principalmente amigos, né? Perdeu a dignidade, né? Mas ele estava doente, né? Ele não conseguia, não sabia mais o que fazer. E aí ele tomou o Aí, campo. quando ele se tornou agressivo, você resolveu se separar. Na realidade, o meu ex-marido, ele não foi agressivo, sabe? Nunca foi. Mas ele não, ele simplesmente, ele perdeu a vontade, assim, de fazer as coisas, sabe? Então, a gente não tinha mais nem vida social, porque também não dava para ter, né? Não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? E aí ele começou a ficar muito depressivo, depressivo, depressivo. Ele aí chegou até a gente se separou, tive que me separar, né? A gente se separou e eu sozinha ali, com a minha numerologia, comecei a, né, Começou a trabalhar. comecei a trabalhar. Infelizmente, ele conseguiu se curar, mas ele teve um problema, né, de demência e Causado pelo álcool. ele ao álcool, isso. E aí, mas a gente era amigo, sabe? Assim, ele entendia, né? Mas ele não conseguiu mais recuperar por causa do problema do Do alcoolismo. esquecimento, né? Do problema de demência, né? Aí E aí a gente você entrou de cabeça nos mapas. entrei de cabeça nos mapas, nos mapas. Isso que Aí entrei de cabeça. garantiu a tua sobrevivência. Porque Sim, sim, você também ficou sem nada, né? Ficou com pouco do que sobrou sim, 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 da perda de tudo, né? sim, A sim, sim. vida às vezes dá umas viravoltas que a gente não entende por quê, né? A gente, É, por que isso comigo? Mas é por isso que é muito importante você ter alguma coisa no bolsinho do colete, né? Algum tipo de trabalho, alguma coisa que te faça ganhar dinheiro, né? Qual é a tua habilidade? Eu acho que com todo esse problema que você passou, você descobriu que você tinha um dom também, né? Além de ter te ajudado financeiramente, você descobriu que era um talento que você tinha para orientar pessoas. sim. Aí como eu me aprofundei muito, aí sabe, as pessoas, sabe, foi me dando força, porque tudo, nossa, é isso mesmo, lembra da minha vida, não sei o quê. Então, assim, foi me dando uma força tão grande, e eu já sabia meu mapa, falei, nossa, esse é o caminho, né? E aí eu comecei a fazer outras coisas, comecei paralela que eu faço, que eu não deixo de fazer a numerologia, para mim, a numerologia, Ana, é um estilo de vida. Eu eu sei o momento que eu estou passando, eu sei, sabe, os períodos que vêm por aí. Então, a numerologia, eu falo até para as minhas clientes, que a numerologia, ela te dá um norte, sabe? E não deixa você se pega de surpresa. Você sabe que você vai passar por um período assim, 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 que pode ser. Pode ser bom ou pode ser ruim, depende do como você vai enxergar aquilo, né? É Porque claro. como a gente fala, não existe um número bom e um número ruim, né? Como a gente vai enxergar aquilo com aprendizado, ok. Então, vamos lá. Então, assim, agora sem conflito, porque eu ficava muito, muito em conflito, sabe? Antes de conhecer a numerologia. Por que a pessoa faz isso? Por que não sei o quê? Porque, sabe, tipo, hoje eu já sei que os relacionamentos se tornam Com melhores, né? Porque certeza. é só você saber a data, só o dia que aquela pessoa nasceu, você já sabe alguma coisa dela. Com Você já certeza. sabe como você tem que falar com ela. Isso abre portas. A numerologia abre muitas portas, muitas portas, muitas. E acho que assim, você tendo essa ferramenta
ferramenta na tua mão, a coisa fluiu. De repente era isso que você precisava fazer. Né? Às vezes a Sim, gente precisa passar por uma dor para encontrar o nosso caminho, né? E sim. esse foi o gatilho que aconteceu na tua vida para que você encontrasse o teu caminho de terapeuta e tudo mais. E depois você foi fazer outros cursos, né, Denise? Foi. Aí fui fazer outros cursos. Fui fazer. Aí fui fazer a radiestesia, né? Mesa quântica estelar. Hoje eu trabalho com Aura Master também, que é uma terapia que ela é tecnológica, que a gente fala, né? É uma terapia que a gente trabalha com os toques, então eu atendo muito online. E a numerologia tá ali, né? Então, às vezes, eu pego a numerologia antes, a pessoa me passa os dados, eu já faço mais ou menos. Olha que coisa mais maravilhosa. Para você já sabe mais ou menos as características da pessoa, sem fazer mapa dela, vai, só Ah, assim, para né? saber Por exemplo, aonde se ela está o vem para uma problema. mesa quântica ou para um outro atendimento, até na própria venda, você sabe que eu fui trabalhar com imóveis também, né? Eu te falei, porque eu tinha essa característica no meu mapa. Eu falei, por que não explorar isso também, né? Então, a gente enxerga tantas possibilidades ali dentro do nosso mapa que a gente pode fazer com Claro, tanta porque confiança. os números, né, para quem não sabe, cada número tem diversas qualidades. E essas qualidades podem ser um campo profissional, né? Portas abertas. Portas abertas. Portas Então, abertas. dentro de um número, você pode fazer inúmeras coisas, né? Então, você tem muito número 5, né, Denise? Então, quem Sim, tem 5 é o vendedor. Não importa o que você vai vender. Se você vai vender orientando, vou vender os mapas. Se você vai trabalhar vendendo imóveis ou vender alguns produtos. Então, a gente se descobre, né? A gente descobre que cada um de nós tem talentos. Eu acho assim, pelo que eu me lembro do teu mapa, eu não lembro dele agora, só lembro que você tem muito 5, eu não te vejo muito na parte administrativa, dentro de um escritório fechado, porque eu acho que você flui melhor quando você tem movimento, quando você lida com pessoas, né? Eu acho que esse é o teu melhor. Não que você sim, não saiba trabalhar com a parte administrativa, mas eu acho que dentro das suas tendências, o melhor para você é o que você é, faz, né? é mesmo. Lidar com o Falar com público, pessoas, lidar com pessoas, é, orientar pessoas, né? orientar pessoas. Então, às vezes, a gente perde, né, um emprego, né, alguma determinada situação em que você vive, e você acaba, através daquilo, descobrindo outros caminhos. E os caminhos Sim, vão aparecendo, né? Na sim, medida que a gente vai precisando, porque eu acho assim, quando você precisa, você tem que se virar, né? Eu acho que não tem jeito, né? Eu acho sim, que quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E, de repente, se você continuasse casada, se você tivesse a vida boa que você tinha, você não ia desabrochar como terapeuta que você é hoje, sim né? mesmo, sim, Porque exatamente. você ia fazer aquilo por um hobby, não para trabalhar mesmo orientando as pessoas, né? Eu vi que eu tenho um destino 7, né, Ana? Eu tenho o meu nome, a minha aparência é 11, né? Então, assim, você vê, é, o que eu fazia na clínica, antes de conhecer a numerologia, eu gostava de falar com pessoas, assim, sabe? Tá, fazia parte administrativa, sim, mas quando eu falava com pessoas, eu gostava muito, mas eu não tinha, assim, a consciência, né, essa consciência de que era uma consciência inconsciente, né, que a gente fala, né? Mas o Uma coisa assim. SET, dentro das profissões, o SET também tem o administrador, né? Sim, sim, e tanto que eu administro a minha vida, né? Aliás, eu sempre fui muito organizadinha, né? Com contas, com essas coisas. Esse meu lado é o mapa do crioulo doido que você falava, né? Ao mesmo tempo que eu quero estar ali no escritório fazendo as coisas, eu também quero ir para a rua, né? Então é isso, ó, 14, eu tenho 4 e 5, né? O D e o E. Imagina, nasci no dia 14. Um Então, monte olha de que 5. interessante, né? Assim, como curiosidade para o pessoal. Você tem um 14, que é um número kármico, e o 14 é o número das pessoas que em vidas passadas abusaram do vício.
você não tem vício, mas você teve que conviver com o alcoólatra. Conviver com o alcoólatra que fez com que você sofresse de alguma forma. Então, muitas Sim. pessoas falam, eu tenho uma dívida kármica, que medo, né? Será que isso vai me prejudicar? Não. Eu acho que quando a pessoa tem a dívida kármica, ela está tendo uma oportunidade de hoje ser uma pessoa diferente. Mas é muito comum, como no teu caso, você se deparar no seu convívio com alguém que tem vício de bebida, de jogo, de droga, né? E você teve esse desprazer de ser casada com um alcoólatra que acabou culminando numa série de fatores que acabou fazendo com que vocês tivessem perdas, né? Então, tudo se explica. Quando a gente faz um mapa, tudo se explica. Você fala, puxa, é por isso que aconteceu isso, é por isso que eu passei por essa situação. Sim. Então, é muito legal, porque a gente tem aquela compreensão, né, que Sim. tudo está certo. Entendimento. De não ficar julgando, né, Ana? Exatamente. E tudo está certo. Eu acho que ninguém passa por situações por um acaso. Tudo que você passa tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. Sim. Então, você... As né, pessoas que entram na nossa vida são para aprendizados, né? com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. Às vezes a gente reclama, lamenta, né? Mas assim, eu acho que eu aprendi uma coisa, não é por que isso me aconteceu, mas para que isso me aconteceu, né? Para que eu tive que passar por isso? Então, você veja, hoje você é o que você é porque a vida te levou a essas circunstâncias, não é? E normalmente quem tem o 14 foge de vício, foge de bebida, de jogo, bebe só socialmente, não é nunca, jamais seria uma alcoólatra ou uma pessoa viciada em jogo, né? Mas com certeza você veio para aprender, né? E ele também tinha, né, o número kármico que você me falou? 16, né? Nasceu no dia 16, né? Então, 16 é outro número kármico que se a pessoa não Você for. até falou hoje, você tem um. Você até postou hoje falando sobre 16. Eu falei, nossa, parece que ela falou de mim aqui. A pessoa que tem o 16, se ela não for para a busca do conhecimento, para a espiritualidade, ela pode ir para vícios. Eu Então, levei ele vários, eu levei ele na Umbanda, levei ele porque eu sou espiritualista, né, Ana? Eu acho que acho que todas as religiões trazem alguma coisa boa pra com gente, né? certeza, com Então certeza. eu levei ele na Umbanda, levei ele no várias religiões, na evangélica, sabe? Fizemos, sabe, na espírita, vários lugares, né, para ver, para ajudar e falar para ele, vamos por aqui com todo amor, com todo carinho, sabe? Tentando encaminhar, né, ajudar. Então, assim, quando eu me separei dele, foi o pior dia da minha vida, que eu vi ele indo embora, para falei, vai se cuidar. Eu amava muito ele, eu amo ele até hoje. Ele já faleceu, né? Ele faleceu faz 3 anos. E eu sonho com ele muito, eu gosto muito dele. Eu nunca me casei com ele para me separar. Então você não casa com as pessoas para se separar, né? Eu, Claro, pelo menos, claro. eu sempre caso com a pessoa para, sei lá, eu acho que as pessoas casam para ficar juntos, né? É. E assim, ele foi o meu maior aprendizado de tudo, sabe? Mas assim, é E tão nítido que a pessoa que não vai, que tem o 16, se não vai para o conhecimento, se não vai olhar para dentro de alguma forma, não necessariamente frequentando uma religião, mas buscando o autoconhecimento de alguma forma, né? Procurando ler, estudar, entender, se olhar para dentro, normalmente essas pessoas vão para vício. Então, assim, você falou do teu ex-marido, eu também tive isso na minha família. Meu ex-marido também tinha um 16 de lição de vida. E ele não ia de jeito nenhum. Quanto que eu insistia para que ele fosse buscar o conhecimento, para que ele fosse, sei lá, fazer qualquer coisa. sim, Não. E também bebia, né? Então, assim, é
muito nítido. Agora, normalmente, quem tem essa dívida kármica, do 13, do 14, do 16, do 19, mas principalmente do 14 e do 16, são pessoas que jamais detestam o vício, detestam bebida, detestam noitadas. São pessoas que têm uma vida muito regrada, né? E, infelizmente, alguns, né, estão rescindindo no erro. E é uma pena, porque quando você rescinde no erro, você acaba sofrendo e, consequentemente, as pessoas ao teu redor também acabam sofrendo, É. né? Eu acho assim, a numerologia foi um divisor na minha vida, sabe? Porque eu sempre tive oportunidades na minha vida, antes de conhecer a numerologia, de ir para vício, para tudo. Você pode imaginar. Olha, Sempre, né? como todo Mas eu, tempo, né? hã? Curiosa, como Sim, todo o tempo 5 curiosa. curiosa. Quando eu falei, nossa senhora, estou aqui, vou, não, não vou. E é uma força maior, não vai. Mas eu estava sempre sendo como que é? E aí depois eu entendi tudo isso. Depois que eu fiz a numerologia, que eu comecei a olhar de uma outra forma. Eu falei, opa, não vai, calma aí, um monte de 5, pera um pouquinho, você não pode, que eu tenho, né? Não é por aí, não vamos dar uma de curiosa e aí É, se meter num lugar e falar, o que eu estou fazendo aqui? Ó? E aí você tarde demais. Porque vários. E aí, depois que eu conheci numerologia, que eu fiquei mais consciente das coisas, de tudo, eu comecei a perceber. Eu falei, nossa, realmente eu não vou por esse caminho porque não vai dar certo. Isso é muito maravilhoso. A numerologia te dá, você começa a você tomar suas próprias decisões, você não, sabe, o seu autoconhecimento, tudo que você tem ali de potencialidade e de os ciclos principalmente, né, no momento de vida que você está passando ali. é, Isso, gente, eu acho que numerologia devia ser ensinado na escola. Eu sempre achei. Devia ser é ensinado na verdade. escola. Eu sou suspeita a falar, né, Denise? Eu sou suspeita. Não, eu acho que deveria ser ensinado na escola. Eu acho Deveria ter curso de numerologia já para as crianças, para as mães, principalmente mãe que nascesse, em vez do nascimento ali, vem também o mapa numerológico do bebê, sabe? Para entender. Assim, claro. É isso muito é importante isso, maravilhoso. você Isso fazer uma. evita tantos conflitos, tantos conflitos. Evita mesmo, eu Claro acho. que aí a pessoa fala assim, a cliente fala assim, tá, tudo bem, eu tenho tudo isso, eu tenho isso que eu preciso, como eu vou fazer? Aí eu entro com minhas terapias, né, Ana? Legal, então, Aí aí, eu consigo agregar, pegar o meu cliente da numerologia, Ana, e direcionar ele, entende? aí Né? você aplica outras técnicas agora. Então, Aí eu como aplico outra forma. Ó, você tem esse excesso de um aqui, ou você tem excesso de 5, você tem uns números que se você não tiver essa consciência, porque é vigiar e orar, né? Numerologia é vigiar e orar, você tem que ler todos os dias. com E é certeza. engraçado que eu tive depoimentos de pessoas, Ana, que falavam assim, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu fui lá, peguei o mapa que estava na gaveta, aí eu despertei, falei, então, não é fazer um mapa uma vez e pronto. É, É fazer um mapa e olhar ele, sempre as suas consultar, né? tendências principais que você tem e principalmente todo ano. Porque são os É, pináculos, são os quadrimestres, são os dias. Hoje eu tomo decisão baseada tudo na numerologia. Eu sei o que está acontecendo comigo. E eu sei que vai ser um dia bom para isso, eu já consigo, sabe, tô, até me planejar, me se programar, programar, claro. É, né? então, eu acho que é por isso que eu convido sempre as pessoas a conhecerem seu Isso, mapa e Ana, também olha, fazerem um curso de numerologia. Porque você pode, né, talvez quando você fez, você nunca imaginou que você ia viver de numerologia. Você não, nunca pensou, você não, fez por hobby, por gostar, porque você tinha uma condição financeira que não, você não precisava, né? sim, E a numerologia salvou a tua vida, porque você na hora do aperto, você tinha aí um conhecimento e pôde trabalhar com isso, não é? sim, Então, eu falo sempre para as pessoas, façam, mesmo que você não vá ser numerólogo,
Você não precisa ser numerólogo para fazer o curso de numerologia. Você pode ser um empresário e contratar pessoas. Você pode ser um professor e orientar seus alunos, né? Você pode ser mãe para saber como lidar com os seus filhos. Então, não necessariamente você precisa fazer um Não, curso de numerologia para ser um numerólogo. Mas você pode usar essa ferramenta para autoconhecimento e conhecimento das pessoas ao teu redor, não é? Então, para evitar conflitos até na família, Ana. Olha que ferramenta maravilhosa você tem na mão. com Então, acho que a certeza. pessoa tem que fazer o curso mesmo, tem que fazer, porque vai ficar tão mais leve, sabe? Você olhar para o outro e falar assim, nossa, meu Deus, É né? verdade. E aí, Realmente ele não está no mês bom, ele não está no ano bom, ele tem que ficar mais quieto, não é porque ele está, né, não me ama mais. Não é, porque às vezes ele está no momento que ele precisa de recolhimento. é, Isso é entender o outro. A gente só consegue entender quando a gente faz esse curso, senão você não entende. Não você vai ficar, a gente vai ficar, né, só criando coisas na a gente nossa salva muito cabeça. casamento, né, Denise? Hã? A gente salva muito casamento, né? Muito, muito. Eu já atendi casais separados, né? Eu falei para ela, se você não tirar esse seu lado de 10 uns no seu nome e ele era totalmente feminino, vocês vão ter que, não vai dar certo. É. Porque assim, eu acho que a sinastria, quando a gente faz uma sinastria de casais ou de sócios, é para que um entenda Uhum. como o outro é, e aceite como o outro é, e saiba lidar com as diferenças, E né? Isso que é legal. Não eu é acho que você o querer melhor mudar. presente que a gente tem que dar de casamento é uma sinastria de casal. Verdade. Não, eu acho que tem. Quer dar um presente de casamento, dá uma sinastria de casal. Olha, você vai estar fazendo um bem maravilhoso, porque você vai ser né? Ó, vou te dar A pessoa, uma. a pessoa quer casar, quer namorar, porque tem alguma coisa que se encantou pelo outro. Normalmente é a aparência, né? Nossa, que mulher É, linda, que homem o ano, lindo, né, Ana? não Às é? vezes o ano tá igualzinho ali, Aí, mas na hora sentiu de diferente. você dormir, morar debaixo do mesmo teto e resolver problemas juntos, É, aí é que o amor vai ser testado. Será que essa é a pessoa da minha vida? Será que é, eu combino com essas diferenças tão gritantes, né? Às vezes de família, de criação, de tudo, né? Então é muito legal a pessoa entender quem de verdade o outro é, quem eu sou primeiro e quem o outro é, sim, para eu saber se existe a mínima possibilidade de um convívio. Porque as diferenças são benéficas, desde que eu aprenda com o outro. Um é muito gastão, outro é muito controlado, um é muito comunicativo, outro é muito fechado. Quando eu aprendo a conviver com as diferenças, o relacionamento é tranquilo, porque é um relacionamento até saudável, né? Ontem mesmo eu encontrei com os meus filhos e foi aniversário do Henrique, né? Foi aniversário de 16 anos. E a minha filha mais velha, Ana Cláudia, estava falando. O meu genro é assim, é absolutamente organizado. Se você vê, tudo dele é meticuloso, ele tem seis, é todo certinho, todo organizado. E ela era meio bagunceira. E aí ela aprendeu, porque para não entrar em conflito com ele, que ele não gosta de bagunça, nossa, ela aprendeu também a ser organizada como ele é, dá gosto de ver o que ele arruma, o capricho que ele tem com as coisas, é muito legal. E ela é. aprendeu com ele, né? Porque se ela fosse bagunceira, eu já ia mandar ela para casa da mãe de novo. Porque é assim, às vezes a pessoa não consegue conviver com bagunça, né? Então é legal. Nossos conflitos com a minha mãe, Ana, parou porque eu comecei a entender ela. Olha que coisa louca isso. É, às Então, vezes, acho que tem que fazer o curso, Ana. A gente tem que fazer o curso. Tem que fazer. muito bem, muito bem. E conta aí para o Ana, a pessoal. Érica, não sei se você está conseguindo ver aí, a Érica falou que ela é do dia 16. Eu não consigo ver porque quando tem alguém, mesmo o Instagram, ele não vai passando os nomes das pessoas, fica parado. Então Ah, tá. eu A não Érica sei o que falou as que é pessoas estão do dia falando. 16 e a Lilian falou que ela acha que deveria realmente ensinar nas escolas. Ela concorda.
Autoconhecimento pelos números, a Lilian está falando. É isso aí. Então, vocês aí que não fizeram o curso, façam, né? Eu faço um curso, gente. É fácil, fácil, muito fácil de aprender, mas precisa estudar, né? E essas outras terapias que você trabalha, como que é? A mesa quântica, Eu né? trabalho com a mesa quântica estelar, né? Que é uma mesa que ela identifica, ela é atemporal, ela identifica o que a pessoa está passando no momento, e aí vai tratando. Ela identifica, limpa e transmuta. Tem uma duração de 6 meses na vida do cliente. Realmente ela é como se fosse um sal grosso, assim, ó. Pá! Joga um sal grosso, sabe, da pessoa. Pum! Aí Aí vai limpando com o pêndulo, é isso? vai limpando com o pêndulo. Ela usa, eu nem não tô com ela aqui agora. Usa a radiestesia, usa o pêndulo, os símbolos, né, o radiônico e psionica. Então a gente se conecta, pode fazer online, né? Eu sempre faço um atendimento, são meus atendimentos online. E aí tem uma duração. Realmente a mesa quântica também me ajudou bastante, porque você vê, você tem para lidar com aqueles monte de número que a gente tem, né? Porque não é fácil, né? A gente sabe que tem, às vezes é complicado. Então, por isso que é bom a gente saber ter esse autoconhecimento, fazer os nossos números, né? E para a gente poder ajudar, né? A Ah, se autoajudar. Aí, o que que eu fiz? A mesa quântica estelar me ajudou a sair até de um... É porque eu tive aquele negócio de separação, né, Ana? Eu tive meio que depressiva, assim. Eu ganhava dinheiro, mas eu estava depressiva por causa do meu ex-marido. Na verdade, foi difícil para mim aceitar, porque eu comecei a achar que eu não era o bom o suficiente, entendeu? Aí eu tratei isso com a mesa quântica, sabe? E aí eu saí desse processo de Sabe quando você está tudo perfeito na tua vida, mas a pessoa está entrando naquele processo assim, porque eu estava conseguindo lidar com aquilo, né? hum. Da perda, né? Foi bem difícil mesmo. Aí depois eu fui fazer o curso também para poder agregar os meus atendimentos. E aí também faço com a Aura Master. A Aura Master me ajudou a destravar, falar que eu não falava. Ah, é? Eu não falava, imagina, eu não fazia vídeo, nada. Entendeu? Me ajudou esse processo de buscar, de ter mais confiança, sabe? De falar mais, porque eu sou ótimo para falar, eu era ótimo para falar com as pessoas assim, só eu e ela ali na terapia. Mas quando tinha assim mais gente, eu já ficava travada. A Hora Márcia me ajudou muito, 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 muito. Como que Foi é a Aura maravilhoso. Master? Hã? Explica como que é a Aura Master. Então, a Hora Master é uma terapia que a gente faz também online ou à distância, né? Faz online à distância, então a gente, com toques a gente ativa o nosso poder de autocura. Então, já fazendo afirmações e toques. E aí a gente entra num estado, assim, de hiperfluxo para convidar todo o nosso corpo mental, físico e emocional para poder fazer esse tratamento. Então, vai ter uma cura. Vai ocorrer uma cura. Então, a Hora Master, a gente trata traumas, medos, pânicos, conflitos familiares, sabe? Então, assim, dependência emocional, luto, tudo que você possa, metas, tudo que você possa imaginar. É uma terapia tecnológica, porque quem sofre tem pressa, né, Ana? Ah, Quem sofre claro. tem pressa. Você olha no seu mapa, você tem tudo aquilo, né? Falando como terapeuta, né? E tudo aquilo, como que a gente vai lidar com tanta coisa boa que a gente tem ali, né? Tantos ensinamentos, aprendizados, olhando o nosso mapa, né? E das pessoas que a gente ama também, né? Por isso que é Claro. bom a gente fazer o curso. Porque você vai fazer com as pessoas que você quer ajudar, às vezes, e ajudar. A pior forma de ajudar alguém é ajudar da forma errada, né, Ana? Ah, com Então, certeza. o curso para mim é a minha base, sabe? É a minha base para tudo aqui. Então, a Aura Master ele me ajudou a... Porque eu tenho aquele negócio de... Eu gosto de falar com pessoas, gosto, mas... E a câmera me travava. Não era assim falar, né? Porque vender imóveis, eu conversava com as pessoas, mas se eu tivesse que falar com mais gente, assim, ou fazer uma live aqui, imagina. Ou fazer um vídeo, É por imagina.
Por isso que E aquela coisa de... a busca do conhecimento é importante por causa disso. Você acaba se olhando e travando, né, de conflitos que você possa ter. Você vai entender, porque assim, uma coisa é você errar sem culpa, e outra coisa é você errar com culpa. Então, se eu sei que eu tenho um desafio, se eu sei que eu tenho um problema que me bloqueia, que me atrapalha, para mim é natural, mas quando eu vou ver no mapa, por exemplo, que eu tenho aquele conflito, que é aquele conflito que está travando a minha vida, aí eu estou errando com culpa se eu for reincidir nesse erro. Né? Então, eu acho que o autoconhecimento abre portas, sim, tá? Porque às vezes a gente está passando por um período difícil, é um período que você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar? Como é que eu vou sair dessa? Estou com uma dívida, estou com um problema, não sei o que que eu faço. Quando você entende que aquilo é uma fase, que aquilo vai passar, que é o teu momento, e que aquilo estava previsto no seu mapa, pronto, você fica mais leve, você não sofre Não tanto. sofre tanto. Aquilo passa na tua vida de uma forma natural, não é? Sim, sim, Eu acho que todos nós temos fases muito boas e temos fases que não são tão sim. boas, não é? Então, quando você tem este olhar para os seus momentos de vida, não só para as pessoas com quem você se relaciona, mas para os teus momentos de vida, você sabe que ali é aquilo. É como se eu falasse, Denise, ó, melhor você não fazer churrasco que vai chover, hein? É, Amanhã a previsão do tempo é chuva, então evite do churrasco. E você insiste, né? Então, você vai errar com culpa, porque você sabia que ia chover, né? Então, e é muito mágico, né? é muito mágico, porque assim, sabe que é legal fazer o curso, Ana? Sabe por que eu acho legal? Porque as pessoas estão tão precisando de ajuda, né, Ana? Muito. Entendeu? Então, assim, sabe, puxa, como eu posso ser, como eu posso fazer diferença na vida dessa pessoa? Mesmo que você não vá trabalhar, entendeu? Mas se você puder ajudar uma pessoa que você gosta, sabe? Uhum. Orientar, né? Eu acho que Contribuir, né? isso não Contribuir tem. para o Hã? despertar, né? Contribuir para o Contribui, despertar. porque a gente está vivendo uma era que os seres humanos precisam despertar, Ana. Precisam É, despertar, sabe? Precisam despertar, despertar, ajudar a olhar para o outro com outro olhar, né? as E que pessoas estão ferramentas eu perdidas, posso né? ter para ajudar isso, mesmo que eu não ganhe? Mas As porque pessoas você estão está muito fazendo perdidas. diferença na vida de alguém, né? Claro. Assim, é muito gratificante, né? Você Nossa, não saber tem? que você pôde contribuir para o crescimento de alguém, para alguém ter um outro olhar para um problema, para um relacionamento. Às vezes, uma palavra que você fala numa consulta, uma dica que você dá na consulta, a pessoa fala: Puxa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado por não tinha tido esse olhar. Então, a gente contribui, mesmo você não está resolvendo o problema de ninguém, mas você está contribuindo para que a pessoa comece a pensar de uma forma diferente. E aí Sim. sim, ela vai fazer as mudanças que precisam ser feitas na vida dela. Então, isso é muito, muito legal, né? Nossa, maravilhoso, é maravilhoso. Tem pessoas que me agradecem até hoje. Quando eu comecei a fazer mapa, nossa, se eu não tivesse feito meu mapa com você, sabe? Tipo assim, a minha vida seria outra. Olha, eu tô aqui porque eu devo a você. Eu Às falei, vezes a até, mim não, às você vezes, deve os seus mapas ali, os seus né? números, Às vezes que até uma graças a mudança de Deus. profissão, né? Hã? Às vezes uma mudança de profissão, a pessoa De muda de profissão, profissão, não Ana. está indo desse jeito, vai para esse lado, não é? Sim, porque no caso a gente aqui não é adivinhação, aqui é ciência, tá aqui, o caminho é esse. É você vai se você quiser. Uma orientação, né? Um direcionamento que a gente dá, Com né? Por isso que precisa certeza. estudar, né? Direcionamento. Eu tirei uma pessoa de um caixa de mercado no interior que era aquela vidinha assim, sabe? Hoje ela trabalha numa multinacional, porque eu falei, nossa, pelo amor de Deus, olha isso aqui que você tem. É, Ah, mas acho que a minha vida, eu falei, olha isso aqui, olha para isso. Isso é é. Às vezes a maravilhoso, pessoa não né? tem consciência do poder que a pessoa Não tem, tem. Ela tem ela. crenças, né? Crenças Sim, limitantes, tem uma criação assim onde ela ouviu, nós somos pobres, isso não é para você.
você tem que se contentar, porque né, a pessoa acaba se conscientizando que ela não pode, então ela vai trabalhar numa coisinha, ela poderia ter uma profissão legal, né? Eu acho que é muito bacana, muito legal mesmo. Então, que bom que a tua vida mudou, Denise, Ai, né? mudou. Eu amo, né, Ana? Eu amo. Eu sempre indico para fazer o curso com você, porque eu falo, ó, vai fazer o curso aí, porque você vai poder ajudar muita gente. Está aqui no seu mapa, ó, vai lá, vai fazer o curso. É, É então, muito, muito as bacana. pessoas acham que fazer o curso é para ser numerólogo, e não necessariamente, Não, né? Eu às vezes a tenho no pessoa curso, gosta de ajudar as pessoas, né? É legal você ter ferramentas, né, Ana? eu tenho vários, meus alunos, cada um é de uma profissão. Eu tenho uma Hum, aluna que, inclusive, está fazendo aniversário hoje, ela era uma moça, e ah, ela começou a ganhar um dinheiro extra fazendo mapas nos voos. Às vezes né, o voo demorava e ela pegava lá os mapas, ficava fazendo dos colegas, das pessoas que trabalhavam com ela, e começou a ganhar dinheiro. Às vezes a sim, pessoa né, chega em casa à noite, ou final de semana, pode o sentar, Ana. né, fazer uns mapinhas, ganhar dinheiro, e ganha-se muito bem, né? O Ana, e as pessoas indicam. É É, muito legal, você não precisa nem ficar fazendo muito. Eu faço muito pouco. O meu é tudo de indicação, entendeu? Então, assim, indica, sabe, você vem, as pessoas vêm, porque é muito bacana isso. Um indica para o outro. é, Eu tenho clientes na Itália, tenho clientes nos Estados Unidos, né? Então, é, assim, porque indicação, entendeu? Então, assim, é. vem, Não, que bom que a numerologia salvou a tua vida, que te salvou minha ajudou vida. na hora que você Se não estava mais fosse a atrapalhado. numerologia, eu acho que eu estaria, sei lá, viu? Num beco sem saída, sei lá. Estaria vivendo o inverso dos números, né, Ana? Que você sabe, né? Com certeza, Aquela polaridade bem. Por isso que a gente precisa ter o conhecimento, é importante nessa época. com certeza. É isso aí, Denise. Já temos com Já uma deu? hora de live, Nossa, falta tava 5 minutos. tão gostoso o papo aí. Né? Podia até- A Érica falou que tem horror a vícios, né? Nasceu no dia 16, né? Normalmente é o que eu falei. Normalmente a pessoa que tem essa dívida kármica tem horror a vício. E Detesta beber, detesta noitadas, não gosta de nada que é excesso. São pessoas com uma vida bem regrada. E é como eu falei, se às vezes, né, como foi o seu caso, você tem a dívida kármica, teve uma tendência a vícios, mas caiu fora, né, não entrou, mas teve né, o desprazer de lidar com isso, conviver. né? A dívida kármica ela não veio para mim, mas veio com alguém da minha família, né? Para poder lidar com isso, É né? isso, para você aprender que pimenta no olho do outro é refresco, né? Aquilo que você fez Pois os outros é. sofrerem em vidas passadas, nessa vida alguém fez você sofrer. Mas assim, sofrer, evoluir, aprender, e tá tudo certo, né? Eu acho que quando a gente compreende os perrengues da nossa vida, quando a gente compreende que nós estamos na família que nós escolhemos, e que muitas vezes as nossas famílias são kármicas, que as nossas famílias são nosso grande aprendizado, e você às vezes não se dá bem com a mãe, com o pai, com o irmão, né? A Liliana está falando parabéns à live, amei sua experiência, muito O que bem, que falou? Ah, que ela lindo. amou a experiência. Então, Que a gente, bom, Lilian. Obrigada. A gente gosta de inspirar. Bom, a nossa história inspira as pessoas. Eu acredito que você também tem uma história bem bacana para contar. todos É muito temos, né? legal. Todos Né? temos histórias para Todos contar, né? temos, é. Então é isso. Então, assim, quando a gente compreende que tudo está certo, que aquela pessoa difícil ela veio para você aprender, que aquele momento que você está passando de dificuldade veio para você se descobrir, às vezes é numa dificuldade que você descobre o teu caminho, né? Então, assim, está tudo está certo, É. desde que eu compreenda, né? É isso aí, gente. Olha, faça o curso porque é maravilhoso. É maravilhoso. Você vai ter a chave da sua vida para tomar suas decisões.
Com certeza. Não Eu vou deixar teu isso não contato tem também. preço, Ana, não tem preço. Fala o Olha, teu Instagram, Denise, é arroba Denise Batista? Denise Batista Terapias. Não tem underline, não Não, tem Denise Batista Terapias. Isso, terapias? terapias. Eu vou colocar aqui, para o pessoal quiser te procurar também, tá? Isso, Para isso. fazer as Eu faço limpezas. atendimento online, a Hora Master tem uma duração de mais ou menos 1 hora, a mesa quântica também pode ser à distância. Dá para limpar e acabar com carência, sentimento de abandono, qualquer conflito que tiver na família, a gente trabalha tudo. É isso Porque a Hora aí. Master, ela vem para o DNA da célula. Então, ela ajuda a curar memórias que nem a gente sabe que a gente tem. Olha que legal. Nem sempre a gente sabe, a gente tem consciência que a gente tem. É rápido, porque quem sofre tem pressa, né, Ana? Então, é muito importante se dedicar. E Olha, também trabalho em empresas olha quem está também. na live, a Miriam Azevedo, a Meia Oi, Live, de número Miriam. 1. Ai, Miriam, saudade, hein, Miriam? E a Miriam também é uma baita taróloga, viu, gente? Nossa, Quem eu quiser. preciso ir aí, Miriam, fazer o Vai lá com linda. a Miriam. A Miriam lê um tarô aí, gente. Se Nossa, vocês quiserem maravilhoso. uma taróloga honesta, né? Porque a gente vê É, nessa nossa área é uma lástima, mas existe muito picareta, né? é, Então, assim, eu acho que quando você trabalha honestamente, a gente recomenda, né? Então, eu sim, recomendo sim o trabalho sim. da Miriam. Aliás, nós fizemos curso de tarô com a Miriam, né, Denise? Oi? Né? Nós fizemos tarô, curso de tarô com Fizemos a com a Miriam. Miriam, discutir tarô com a Miriam. Estou aqui com meus tarô, mas eu não leio, não. Isso eu deixo para ela, que ela é especialista nisso. É isso aí. Então, é isso, querida. Muito obrigada pela tua Beijo, participação. gente. Amém. Viu? Obrigada. Até a próxima. Vamos Até a marcar uma próxima. hora master com você Obrigada, também. obrigada. Tá. Tchau. Beijo, tchau. Como que eu saio Só, daqui? só clica que você sai. Daí já para me despedir do pessoal. Clica onde? Ah, tá. Acho, Aonde que eu clico? acho que é onde você entrou. Acho. Não sei. Peraí. Se você não conseguir. Acabei esquecendo de compartilhar aqui. Sair, tá. Pronto? Pronto. Que bom, gente, que vocês gostaram. Eu acho que, olha, Miriam, Vera, vocês todos que tiveram aí, Lília. Não vou falar o nome de todo mundo, porque se eu não vou achar aqui o nome de todos. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela participação, pela presença. E até a próxima semana. Não sei ainda o que eu vou falar, mas quarta-feira estamos aqui, firme e forte, é uma outra live. Tá bom? Beijo. E feliz Páscoa para vocês todos, viu? Para todos que estão aqui na live, feliz Páscoa, que se reúnam com as suas famílias, que seja realmente um momento de renovação, né? Porque a Páscoa é um momento de renovação, renovar as nossas esperanças para melhores dias, tá bom? Então, beijo, até a próxima semana.